E que a tua palavra, Senhor, venha tocar e falar ao nosso coração. E que venhamos, Senhor, ao nosso lar cheio do teu poder, do teu Espírito Santo. Toma nas tuas mãos, assim, Senhor, entregamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. O irmão pode tomar assento nesta noite, adorando, exaltando o nome do Senhor. Está maravilhoso este lugar nesta noite, porque nós já podemos sentir a presença de Deus. Aleluia. Nós já temos ouvido, louvores. Deus tem falado conosco através dos louvores. Aleluia. Aleluia. E creio que Deus ainda continuará falando conosco. Não quero demorar muito, porque não é muito falar, mas quero pedir que os irmãos, sentados mesmo, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Amém, Jesus. Livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 11. Todos os irmãos que têm a sua Bíblia, a sua harpa, abra nesta noite. Nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 11. Uma palavra bem conhecida. Aleluia. Mas é o que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Que diz assim esta palavra: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, Louvado é o nome do Senhor por esta palavra que nós temos lido nesta noite. Nós vimos que Jesus tinha esse costume, de sempre quase falar por parábolas. Nós vamos ver que todo aquele que lê a Bíblia sabe que quando Jesus pregava no meio da multidão, ele sempre falava, não abertamente, porque o povo não entendia, mas ele falava através de parábolas. E ele contou esta parábola aqui tão bonita, aleluia, que nos chama muita atenção, que esta parábola estamos vivendo esses dias. É a última parábola, aleluia, a se cumprir, esta parábola a respeito das 10 virgens. Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos, ele disse: vigiai. Aleluia. O livro de Marcos diz assim: olhar, vigiai e orar, para que estas coisas, aleluia, não venham a cair sobre vós. E ele disse: ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós vimos que tudo está acontecendo. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, quando ele passa na terra, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que ele profetizou. Ele disse que nos últimos dias, quando estivesse perto da sua vinda, muitas coisas, aleluia, iam acontecer. Ele disse que terremotos em vários lugares. Há poucos dias atrás deu um terremoto na Turquia, que morreu milhares de pessoas. Jesus disse que isso ia acontecer quando ele estivesse perto da sua vida. Ele disse que nação contra nação iam guerrear. Guerra, rumores de guerra, tudo isso está acontecendo. Se nós ligarmos a televisão, nos noticiários, é só o que dá. A Rússia atacando a Ucrânia atacando a Rússia, Israel atacando a Palestina. Tudo isso Jesus disse que ia acontecer quando estivesse perto da sua vida. Ele disse: olha, e por causa da ciência se multiplicar, nós temos visto que de uns 20 anos para cá, a tecnologia avançou, a tecnologia cresceu tanto, que por causa disso muitos se afastaram de Deus. Nós estávamos ainda essa tarde conversando, dizendo: se tivesse como nós voltar lá 20, 30 anos atrás,
como as coisas eram diferentes. Nós não tínhamos um carro para andar. Quem tinha uma bicicleta era uma pessoa bem de vida. E eu me lembro, nós trabalhávamos o dia todo e nós não via a hora de chegar à noite para ir para a igreja, porque nós tínhamos um desejo de ouvir Deus falar conosco. Hoje as pessoas já perderam o desejo de ouvir a palavra de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Hoje muitas vezes nós convidamos, vamos na igreja hoje, eles botam tanta desculpa, hoje não sei, se der eu vou. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas Jesus previu tudo isso. Ele disse que quando estivesse bem pertinho da sua vinda, todas estas coisas estariam acontecendo. Pai contra filho, filho contra pai. Hoje nós podemos ver que a humanidade já não se entende mais. Hoje, se você andar no trânsito aí, se você der uma esbarradinha em alguém, já sai tiro, já sai morte, porque a humanidade já não se, aleluia, se controla mais. Jesus disse, por causa disso, o amor de muitos esfriaria. Timóteo diz, 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer, que nos últimos dias, muitos apostatariam da sua fé, quer dizer, negariam a sua fé. Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus fala através dessa parábola dizendo a respeito das 10 virgens. Ele disse, olha, o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Ele diz, havia 5 loucas e 5 prudentes. Nós vamos ver que eram 10 virgens. Se nós lermos esta passagem, nós vamos ver que as 10 virgens eram idênticas. Se você observasse ela da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça, você não via haver diferença nenhuma entre elas, porque a roupa delas era igual. Elas estavam vestidas de noiva, com suas vestes brancas, eram idênticas, e elas estavam caminhando para o mesmo rumo. A Bíblia vai dizer que elas tinham nas suas mãos lâmpadas. A lâmpada, aleluia, significa a palavra de Deus. Elas tinham também azeite nas suas botijas. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que estas virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. Aí eu fui ler, eu fui examinar a respeito dessa palavra. Por que 5 eram loucas? Se todas elas não tinham como identificar quem era e quem não era. Elas tinham lâmpadas, elas tinham azeite nas suas lâmpadas, as suas lâmpadas estavam acesas, estavam caminhando, estavam esperando o noivo. Por que 5 delas eram loucas? Nós vamos ver que as loucas eram aquelas que estavam indo, estavam esperando o noivo, mas tinha um probleminha com elas. Nós vamos ver que ela tinha umas lâmpadas, tinha um azeite, as lâmpadas estavam acesas, estavam vestidas como noiva, mas eram loucas. Como assim loucas? Eram aquelas igrejas que vinham para a igreja somente para ouvir o cantor cantar, o pregador pregar. Era um costume delas estar na igreja. Elas não tinham aquele interesse, aleluia, de ir morar no céu. Elas não tinham aquele interesse de conhecer a palavra de Deus. Por isso Jesus chamou elas de loucas. Eram imprudentes, não vigiavam. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que as loucas, no versículo 3, tomando as suas lâmpadas,
mas não levaram consigo azeite. Aleluia. Elas tinham uma palavra, mas a palavra, ela só vai funcionar se ela estiver junto com o azeite, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra, se nós pegarmos um político que fala bonito, ele pode vir ler a Bíblia, pregar para nós, nós vamos até nos emocionar por causa do estudo que eles têm, por causa da sabedoria que eles têm, mas aquilo não vai mudar a vida de ninguém. Por quê? Porque Paulo diz que o homem não muda ninguém. A força do nosso braço não consegue mudar a vida de ninguém. Mas ele diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então era necessário ter a palavra para que a palavra tenha efeito. Aleluia! Para que a palavra venha falar nos nossos corações, ela tem que estar misturada com o azeite que é o Espírito Santo, porque é Ele que convence. Nós apenas somos instrumento, falamos, anunciamos o Evangelho, mas quem convence o homem, quem convence a mulher, aleluia, de aceitar a Jesus, de mudar de história da sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Ei, glória! Aleluia! Eu era uma pessoa que aceitei a Jesus no ano de 1994. Deus de maravilha! Aleluia! Mas só que eu era um daqueles que eu só gostava de ir para a igreja. Eu ia lá porque eu queria ver o cantor cantar, achava bonito. Deus. Eu ia lá porque eu gostava de ver as histórias que os pregadores falavam da Bíblia. Mas eu não queria nada com a igreja. Eu estava lá. Eu era uma dessas loucas. Mas quando terminava o culto, eu saía para os bailão, eu saía encher a cara de cachaça, eu saía fazer tudo aquilo que o mundo gosta que nós façamos. Mas Jesus disse: se você, todo aquele que quiser ser meu discípulo, todo aquele que quiser ir morar no céu, tem que renunciar a tudo, tem que abandonar o mundo. Eu vivia na bebida, vivia na droga, vivia na roubalheira, aleluia, tudo que o diabo gostava que eu fizesse, eu fazia. Mas aí eu fui indo para a igreja, não com o interesse de morar no céu, não com o interesse de que Jesus mudasse a minha história. Eu queria até que Jesus mudasse a minha história, mas do meu jeito. Eu não queria botar um terno, não queria botar uma calça comprida, porque eu dizia, mas isso aí é bobagem. Aleluia! Aleluias! Mas um dia um pregador disse: olha, nós temos que ser o sal desta terra, porque se o sal for insípido, ele não presta para nada. Aí eu fiquei meio curioso, comecei a examinar, mas como assim? Um sal insípido? Se nós, toda a cozinheira, quando tem lá o seu sal no saleiro, e se aquele sal molhar um pouquinho, ele fica um pouquinho meio azulado. Aquele sal não presta para nada, é botado fora. Então a palavra diz que nós temos que ser o sal. Por quê? Porque o sal, ele tempera. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E nós vimos que esse mundo é destemperado. Esse mundo nos leva para a perdição. Esse mundo, aleluia, nos leva para a morte. Jesus disse: o diabo veio para matar, Aleluia! veio para roubar e veio para destruir. Eu estava na igreja e eu ficava indignado, dizendo, mas como? Eu vi as pessoas contar testemunho: olha, Jesus mudou a minha vida, Jesus fez isso na minha vida. E eu perguntava, mas por que Jesus não faz nada na minha vida? Por que a minha vida é sempre uma miséria? Por que a minha vida é uma derrota? Eu vou na igreja, não perco um culto, ia culto de segunda a segunda, mas a minha vida não mudava. Glória! Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aí a palavra começou a falar comigo. Eu ia nos cultos e a palavra ia falando, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Certo dia, Deus levanta lá um profeta dizendo: sabe por que a tua vida não muda? Continua sendo a mesma história. Eu disse: eu quero saber por quê. Porque 1
primeira coisa, tu tem que aceitar a Jesus. Aí me lembrei de Nicodemos, conhecedor da palavra. Ele conhecia a Bíblia toda, mas ele não tinha aceitado Jesus. Aleluia. Ele chegou até Jesus de noite e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer para morar no céu? Jesus disse: tu tem que nascer de novo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu não tinha ainda nascido de novo. Ele começou a falar, dizendo: sabe por que a tua vida não muda quando está sempre dessa forma? Porque tu vem na igreja por um costume. Tu vem na igreja só porque tu gosta. Tu não vem para a igreja com aquele interesse de conhecer Jesus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ficava indignado com esse versículo. Mas como? Conhecereis a verdade vos libertará? Mas eu leio a Bíblia, conheço a Bíblia, carrego a Bíblia debaixo do braço. Por que eu não sou liberto? Por que a palavra não me liberta? Aleluia. Aí eu pude entender no livro de João, capítulo 14. Jesus diz: eu sou a verdade. Amém. Quando João fala aquilo ali, ele não estava falando da Bíblia. A Bíblia não liberta ninguém. O que está escrito aqui não liberta ninguém. Sabe o que isso aqui faz? Isso aqui é uma bússola. Isso aqui é um mapa para nos ensinar como andar nos caminhos de Deus. Aleluia. Se você entrar no alto mar, você tem que ter uma bússola, porque senão você fica perdido no alto mar. A Bíblia serve para isso. Muitas vezes a pessoa abre a Bíblia no Salmo 91, coloca o sino da Bíblia, da mesa, não adianta de nada, a Bíblia não tem efeito. Aleluia, é apenas uma bússola, é apenas um mapa. Quem muda, aleluia, a nossa vida, a nossa história é somente Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade, só a verdade pode libertar.